Imagina o momento. Jesus havia dito aos seus discípulos que nessa Páscoa ele seria crucificado, ele seria morto. Os discípulos seguiram Jesus por mais de 3 anos. Eles seguiam Jesus, né? Tudo que Jesus falava, eles estavam ali acompanhando. O que Jesus fazia, eles eram testemunhas, né? Eles acompanharam Jesus durante 3 anos e pouco. E de repente Jesus falou que ele estaria de partida, ele iria morrer. Imagina, né, o psicológico dos discípulos. Como será isso? Como ele vai morrer? E se ele morrer, ele vai voltar? E como ficamos nós? Nós vamos para onde? Nós vamos seguir quem? Entendeu? Muitas dúvidas. Então os discípulos estavam perplexos e os discípulos estavam tristes, sabendo que o Senhor estava de partida. Versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Irmãos, se Jesus não for, o que é Jesus ir? O que é ir? Irmão, a ida de Jesus é a sua crucificação, é a sua morte. Então Jesus disse, eu preciso morrer, eu preciso ir. Se eu não morrer na cruz, né, e executar a redenção por vocês, eu não voltarei. Deus não me ressuscitaria, né, e eu não voltarei para vós outros como outro consolador. Vocês sabiam que o nosso Senhor Jesus, ele foi pela morte na cruz, mas ele foi, graças a Deus, que ao 3º dia ele voltou. Como ele voltou? Deus Pai o ressuscitou. João capítulo 20, dê uma olhada, João capítulo 20, 17. Eu estava comentando com os irmãos, né, lá na cobertura, dizendo que realmente, irmãos, as irmãs, vocês mulheres, tem uma coisa que os homens não têm, né? Os homens todos os discípulos sabiam, porque Jesus lhes disse por várias vezes, que eu sofrerei nas mãos dos principais sacerdotes e dos fariseus, eu serei morto, mas ao 3º dia ressuscitarei. Pelo menos no registro de Mateus, que eu me lembre, pelo menos houve 3 registros no livro de Mateus. Quer dizer, os discípulos sabiam que Jesus ia morrer. A morte de Jesus foi traumática para eles. Pedro negou o Senhor 3 vezes. Isso nós vamos ver em alguma mensagem posterior, né? Foi traumática para eles. Mas, irmãos, depois que morreu, eles não deveriam, de acordo com o que o Senhor Jesus falou, aguardar sua ressurreição? Não deveriam? Então, no primeiro, ele morreu, Jesus morreu numa sexta-feira, tá? Uma sexta-feira. E no domingo, o primeiro dia da semana, seria o 3º dia. Então ele iria ressuscitar. Não sei se vocês sabem que para os judeus, o fim de um dia, o fim do sábado, né, termina no crepúsculo da tarde. No crepúsculo da tarde. E o crepúsculo da tarde de sábado começa já o início de domingo. Tá? Então, quando o sol se põe, já começa o domingo. E entra a noite adentro e entra a madrugada adentro. E
nenhum dos homens, discípulos varões, foram para o túmulo de Jesus para ver se ele ressuscitaria. Mas as mulheres foram. A Maria Madalena foi. E a outra Maria estava junta. Irmãos, foram cedo de madrugada, bem cedo de madrugada. Foram até lá na sepultura, né? Isso vai ser numa das mensagens posteriores, eu não vou detalhar aqui. Irmãos, por causa desse amor que elas tinham por Jesus, queriam, na verdade, elas, nem sei se elas estavam acreditando que Jesus ia ressuscitar. Talvez elas fossem com a intenção de recolher o corpo e embalsamar, certo? Mas, irmão, por causa desse amor, esse desespero por Jesus, Jesus teve que aparecer a Maria Madalena. Não era para aparecer. Ele apareceu a Maria Madalena, por quê? Porque, irmãos, no Velho Testamento, vou ler para vocês, Levítico 23. Dá uma olhada no Levítico 23. Levítico 23, depois da Páscoa, haveria as primícias, não é isso? Depois da Páscoa, haveria as primícias. E as primícias começam justamente no domingo. A Páscoa é no final da sexta-feira, tá? As primícias do domingo. Então, Levítico 23. Versículo 10. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra que vos dou, e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. E este moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. O que quer dizer isso? Da primeira colheita, das primícias da colheita, toma-se um feixe da colheita, como as primícias, e esse feixe será apresentado a Deus, e o sacerdote moverá esse feixe. O que quer dizer mover? Mover significa ressurreição. Um morto não se mexe, mas ao terceiro dia, esse feixe é movido. Quando o feixe é movido, significa Jesus ressuscitou. E quando esse feixe é movido, é apresentado como a oferta das primícias para Deus. Então, Jesus, assim que foi ressuscitado pelo Pai, ele tinha de ascender até o céu para se apresentar ao Pai como esse feixe da oferta das primícias. O Pai tem que desfrutar primeiro, não é a Maria Madalena, vocês entenderam? Então, por isso que Jesus disse para Maria Madalena: peraí, não me detenhas, não me detenhas, porque eu ainda não me apresentei ao Pai. Eu preciso ir até o Pai, depois da ressurreição, e me apresentar como esse feixe movido das primícias. Irmão, aí naquela manhã mesmo, Jesus foi até o Pai. Sabia disso? Na manhã da sua ressurreição, ele teve a sua ascensão secreta. Ele foi até o Pai. Ele foi lá se apresentar ao Pai e voltou. Voltou no mesmo dia. Sabia disso? Mas como voltou no mesmo dia? Como é que você prova? Está aqui, ó. Em João, né? Em João 20, tá? Jesus disse assim para Maria, né? João 20, 16, 17. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: peraí, não se entusiasme não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus.
Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Irmão, na verdade, irmãos, eu tô antecipando uma mensagem, tá? Isso aqui é para a mensagem posterior, e eu, já vou adiantar um pouco. Nós acabamos de ler em João 15, que Jesus já não mais nos chama de servos, não só de servos, mas nos chama de amigos, tá? Porque os amigos conhecem o coração do seu amigo. Agora, irmãos, depois que ele ressuscitou, ele não só nos chama de amigos, mas ele nos chama de irmãos. Aqui fala, mas vai ter com os meus irmãos, que não fala meus amigos, meus irmãos. Irmãos, olha só, nós estamos sendo cada vez mais íntimos do Senhor, Nós passamos de servos para amigos e agora de irmãos. Aleluia. Não vou falar muito não, senão eu vou falar toda a mensagem posterior, Aí, irmão, ele subiu para o Pai. E aí, ao cair, versículo 19, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, o que aconteceu? Jesus apareceu aos discípulos. Então ele já foi e já voltou no mesmo dia, E versículo 21, disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles, e disse: recebei o sopro santo, e recebei o Espírito Santo, porque a palavra Espírito é o sopro, é a mesma palavra. Então ele soprou-se para dentro dos discípulos. Irmãos, é isso. Ele mandou o quê? Ele soprou outro Consolador. Ele falou assim: se eu não for, outro Consolador não pode ser enviado. Então, graças a Deus que em João 20, ele foi, e voltou em forma de ressurreição, e ele soprou-se para dentro dos seus discípulos. Ó Senhor Jesus. Vamos voltar lá. Se eu me entusiasmar muito, vou começar a falar a mensagem do capítulo 20, Vamos lá, vamos voltar para o capítulo 16. Ó Senhor Jesus. Então vou ler de novo o versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Graças a Deus que na manhã da ressurreição o Consolador chegou. Amém. Aí quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, é um pouco difícil entender isso, Mas aqui diz: quando o Consolador vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. O que quer dizer isso? A primeira obra, irmãos, depois que Jesus foi e o Consolador veio, daqui por diante, a obra, o trabalho de convencer o mundo do pecado passou a ser do Espírito Santo,